Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor, é um prazer estar aqui com vocês, nesse canal que nós amamos, amor pela palavra. Nós estivemos ausentes na semana passada por motivos de saúde, mas até aqui nos ajudou o Senhor e graças a Deus nós estamos aqui hoje para falar desse amor tão precioso, dessa palavra tão preciosa, né? Nós estamos falando um pouquinho sobre o Sermão do Monte, o tão conhecido Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças do Reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os mansos e também sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas antes de dar início ao nosso tema, vamos orar. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa e eu te convido para falar com Deus. Amado Deus, eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, nesse projeto, esse canal, esse desejo que o Senhor colocou em nosso coração, de ministrarmos a Tua Palavra, de passar adiante o que temos aprendido com o Senhor. Deus, obrigada por tudo, pelo Teu carinho, pela Tua atenção. Obrigada, meu Senhor, pelo Teu cuidado. A Tua Palavra diz que o Senhor nem dorme para cuidar de nós. E eu creio no Teu cuidado, na Tua atenção. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor, aqueles a quem esse vídeo alcançar, que o Senhor os abençoe, suas casas, seus filhos, suas finanças, seus familiares, que também abençoe o meu lar, minha família. Senhor, cuida de nós. Dá-nos inspiração, Senhor, do Teu Espírito, para falarmos a Tua Palavra com autoridade. Cuida, Deus, do Teu povo. Alcança aqueles que ainda não Te aceitaram. Salva eles, meu Senhor, para o Teu reino, para a glória do Teu nome. Amém. Amados, quero te convidar para a gente ler. Já tem um tempinho, né, que a gente esteve por aqui. E eu quero te convidar para a gente ler mais uma vez o texto que se encontra em Mateus 5, do 1 até o 12, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Hoje nós vamos parar aqui no versículo 5 e o 6. O 5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os mansos. Quem são os mansos? Os mansos, eles são aqueles que são humildes. Preste atenção, humildade não é sinônimo de pobreza, certo? Algumas pessoas tendem a confundir que fulano é humilde porque é pobre. Não.
Não é bem assim. Existem muitos pobres arrogantes e existem muitos ricos, abastados financeiramente, que são humildes. Então, humildade não é sinônimo de pobreza, certo? Então, eu quero confrontar essa ideia com você de que só vai para o céu os pobres. Porque a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não é bem assim. Não é isso que a palavra quer dizer, que o rico não vai para o céu, certo? Mas nós vamos chegar lá. O que eu quero esclarecer hoje aqui para você, para nós, é que o céu não é dos pobres, certo? A não ser que seja pobre, como diz aqui, pobre de espírito, né? Que nós falamos no vídeo anterior, você pode assistir. Mas não é pobre financeiramente. Ser pobre financeiramente, ser de classe baixa, não quer dizer que fulano é humilde porque não tem um trabalho. Não é bem assim, certo? O humilde que a Bíblia se refere são pessoas que são humildes e submissas, pessoas que entregam a sua vida em submissão diante de Deus, certo? Pessoas que acham em Deus o seu refúgio. Pessoas que um dia aceitam Jesus como Salvador, se entregam sua vida a Cristo e lhe entregam o ser, né? E lhe consagram essa vida em submissão, em obediência. Pessoas humildes, submissas diante de Deus, né? A Bíblia diz que esses são os mansos. E a Bíblia diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essas pessoas, elas preocupam-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que com aquilo que lhe possa acontecer pessoalmente, né? Faz-me recordar de Moisés. Moisés, ele era mais preocupado com o povo do que com o que poderia acontecer com ele mesmo. E certa feita, como dizia o meu pastor, saudoso pastor Mota, Deus queria acabar com o povo e Moisés interferiu e disse: não faça isso, Senhor, né? Porque Moisés, apesar daquele povo estar dando bastante trabalho, ele se preocupava com o povo, era o povo de Deus, né? Nação escolhida. E o Senhor entendeu Moisés, claro, né? E não destruiu aquele povo. Mas isso faz-me entender a mansidão de Moisés. Porque Moisés sofria, viu, com aquele povo rebelde. E imagina aí, você imagina o povo chato. Me tirou do Egito, pra eu morrer aqui no deserto, eu devia ficar lá comendo cebola. Pense aí, que não tem água, não tem comida. Pense numa chatice. Um povo que era assim acompanhado por Deus diariamente. Um Deus que mantinha uma coluna de fogo à noite para aquecer aquele povo. Uma nuvem pela manhã, durante o dia, para acompanhar aquele povo. Um Deus extremamente cuidadoso, extremamente provedor e um povo terrivelmente murmurador. E Moisés, o homem mais manso da terra. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Imagina aí, irmãos, o cara era o líder daquele povão. Um povo terrivelmente murmurador. E Moisés manso. Talvez fosse eu ou você. Destrói mesmo, Senhor, esse povo que eu não aguento mais não. Mas não. Moisés não estava preocupado com o que aconteceria com ele. Ele estava preocupado com o povo, apesar de tantas dificuldades que surgiam no meio do caminho. Eu quero levar você lá para um versículo em Salmo 37, versículo 11, que diz assim. Deixa eu ler aqui para você. Salmo 37, versículo 11 é só uma referência que diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz.
Imagina o versículo 10. Ele diz: pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amados, nós precisamos corrigir as nossas vidas. Se tivermos não, porque sempre temos algo em nossas vidas que não agradam ao Senhor. E nós precisamos buscar deixar isso. Tem coisas que Deus entende em nós, que é situação de temperamento, digamos assim. O temperamento da gente não muda, ele é controlado, né? E tem coisas que Deus entende, mas tem coisas que nós podemos deixar, sim. Tem coisas que desagradam a Deus, sim. E essa falta de humildade, essa falta de dependência de Deus, porque tem muito crente por aí que se acha super-herói, né? Tem muito crente por aí que acha que tem o controle da sua própria vida. Mas não é bem assim. Nós precisamos aprender a ser mansos e humildes para que nós venhamos herdar a terra. A terra é dos mansos e não dos violentos. A terra é dos mansos, dos humildes. Guarde isso. Se você é pobre, mas você é humilde e manso, o reino do céu é seu. Se você é rico, financeiramente abastado, mas você é humilde e manso, o reino do céu é seu. Certo? Não vamos confundir as coisas. E eu quero continuar falando de Moisés com vocês, já em um novo contexto. O versículo 6 de Mateus 5 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Este talvez seja um dos principais versículos do Sermão do Monte, um dos mais importantes, né? Ter fome e sede de justiça é uma condição fundamental para uma vida santa, uma vida de renúncia, uma vida voltada para alcançar o céu. Né? Moisés ele era assim, fome e sede de justiça. Essa sede, essa fome, ela é vista em Moisés. Êxodo 33, 13. Olha só o que diz a palavra de Deus. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho. Conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos e atenta que esta nação é o teu povo. Né? Moisés roga a Deus pela presença dele. Ele diz: atenta ao Senhor que essa nação é o teu povo. Entendeu? E ele diz: irá contigo, irá conosco a tua presença. Se o Senhor não for, não sairemos daqui. O Moisés, ele era manso, humilde, e um coração voltado para Deus, voltado para ter Deus por perto, submisso. Ele era um homem que se preocupava mais com o povo de Deus do que com ele mesmo. Um homem que tinha fome e sede de justiça. Todos nós que somos membros do corpo de Cristo, que somos o povo de Deus, deveríamos e devemos orar apaixonadamente para conhecer e entender o coração, os desejos do Senhor, os propósitos, para entender a sua sabedoria, os seus princípios e até mesmo o seu sofrimento. Nós como cristãos, precisamos nos apaixonar por Deus, né? Assim, é muito difícil você ser um cristão que só busca a Deus em momentos de dor, de aflição, né? Que, Deus, socorro, Deus, estou passando por isso. Não, você tem que amar a Deus, que adorá-lo, que exaltá-lo,
Em seus momentos de alegria, ser grato. Em seus momentos de tristeza, ser gratos. Nós precisamos procurar conhecer ao Senhor, entender os princípios do Senhor, entender o que o Senhor quer para nós. Salmos 25, versículo 4, diz, olha gente, que interessante. O salmista Davi, ele diz, faz-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Aí você vai ali para o versículo 10, e o versículo 10 diz assim, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Imagine, misericórdia e verdade. Como estamos nós como cristãos? Será que estamos andando nas veredas do Senhor em misericórdia e verdade? Hoje a gente está vendo que a mentira está assim, muito forte, muito presente na vida dos cristãos, infelizmente, né? E aí, assim, entende-se que estão saindo da vereda do Senhor. Porque a Bíblia também diz que as veredas do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Como está a nossa vida diante de Deus? Será que nós somos mansos, humildes? Será que temos fome e sede de justiça? Será que estamos procurando viver as veredas dos caminhos do Senhor? Amados, esse texto, ele traz coisas muito boas para nós, mas assim, eu vou falar no próximo vídeo. Vou estar dando continuidade a esse assunto, para não estender muito, para o nosso vídeo não ficar muito grande, tá bom? Um beijo, no seu coração.